Oi, gente, eu vim aqui para dizer que a gente está de mudança. De vez em quando, algumas coisas na nossa vida precisam ser transicionada para que a gente mude o patamar, para que a gente suba mais degraus, para que a gente avance. É sobre essa mudança que eu quero falar hoje. Então, já há algum tempo, eu venho falando sobre psicanálise, psicanálise cristã. Eu venho falando muito com vocês sobre traumas, sentimentos, emoções, sobre as bagagens emocionais da vida que a gente carrega. E o que eu entendi? Que muitas vezes existe uma espiritualidade no meio de todas essas emoções que a gente tem, e que eu, como psicanalista, eu não me sinto muito respaldada para falar com vocês. Então, eu também tenho teologia. O que eu pensei? Em fazer um canal onde eu pudesse falar de emoções, de sentimentos, mas de uma maneira onde eu pudesse colocar livremente a minha fé. Então, é um canal que eu não falo como psicanalista, embora tenha toda a bagagem de conhecimento de psicologia humana e psicanálise clínica. É um canal que se chama Geração Enraizada. E o Geração Enraizada, lá eu vou falar sobre como eu faço jejum para alcançar questões espirituais, como é que eu ouço Deus, o que eu faço para ouvir Deus, para que eu faço jejum, será que Deus fala mesmo em voz audível, será que Deus só usa profeta, como é que as pessoas chegam na igreja, do que elas precisam para avançar, por que algumas pessoas vão para a igreja e não conseguem ficar, e saem, se apostatam da fé. Nesse canal, Geração Enraizada, eu falo não profissionalmente, mas eu falo como mulher cristã de coisas que muitas vezes no set analítico, lá fazendo a psicanálise com as mulheres, eu percebo que na psicanálise a gente vai tratando coisas almáticas, né? Demandas almáticas. A alma é a sede dos sentimentos, então eu vou tratando demandas almáticas na psicanálise. E muitas vezes, eu conversando com essas mulheres, eu entendo que a demanda delas não é sentimento, que elas têm uma coisa aí espiritual no meio. E na psicanálise eu não posso falar sobre isso, né? Dentro dessa função que é a psicanálise, a gente tem até onde pode ir, né? A gente parte do pressuposto psicanalítico lá de Sigmund Freud, a gente trata aí das instâncias do id, ego, superego, a gente trata aí do inconsciente, do subconsciente, do consciente, e a gente vai nessas demandas psíquicas, mas como eu fui percebendo ao longo do tempo que a maioria das mulheres que me procuravam eram mulheres cristãs, ou evangélicas, ou católicas, eu fui percebendo que Deus foi me direcionando para isso. Então, eu criei esse canal Geração Enraizada. Eu quero muito que vocês que já me seguem, já são inscritas aqui, vão lá, Geração Enraizada, e comecem a assistir. E eu também, como eu estou com a minha avó há algum tempo já acamada, ela está numa situação assim, quase que hospitalar, né? Trocando fralda, banho no leito, e a minha avó está com Alzheimer, né? As duas avós estão, mas na verdade a mãe da minha mãe, ela está mais perto de mim, né? Mais próximo, geograficamente falando. E aí eu comecei a perceber que muitas vezes ela quer ouvir a palavra, ela quer ler a palavra de Deus, ela quer ler a Bíblia, mas ela já não enxerga mais. E também a questão de alfabetização dela tem muitos entraves. O que eu pensei? Eu vendo todos esses canais aí que alcançam milhares e milhões de pessoas só com a fala, sem mostrar o rosto, eu pensei, eu vou pegar os livros que a minha avó quer ouvir, porque ela gostaria de ler, mas não consegue, e vou ler. E vou gravar o áudio, ou eu vou gravar eu lendo e vou colocando. Então, no Geração Enraizada, eu estou fazendo a leitura do livro de Jó. Depois eu vou fazer Provérbios, Atos, e eu vou para outros. Mas, para além dessa leitura para pessoas que estão acamadas, que estão hospitalizadas, que estão com problema de vista, para além dessa leitura que é para esse público específico, eu também estou trazendo testemunhos, trazendo live, falando sobre emoções,
sobre brechas espirituais, sobre jejum, sobre batalha espiritual, sobre as armas que Deus trouxe para nós. E é muito enriquecedor, porque eu percebi que do tempo que eu tenho curado as antenadas, ó, foi lá na época do PAN, antes do PAN, esse Curadas Antenadas. Eu criei geração enraizada agora, comecinho do ano, e ele já tem mais inscritos do que esse Curadas Antenadas. E aí eu entendi que talvez o propósito de Deus seja isso mesmo, eu falar sobre terapia, sobre psicologia humana, sobre psicanálise cristã, porém numa pegada mais espiritual, porque as pessoas estão sedentas por ouvir a palavra, as pessoas estão sedentas por ouvir algo que acalme o coração delas, algo que direcione, que as direcione espiritualmente também. Então, eu vou deixar para vocês aqui, escrito bem aqui, ó, bem aqui nessa luzinha, vou deixar para vocês escrito. Vocês vão lá, se você é uma mulher cristã, com certeza é um canal que vai te interessar. Eu vou ensinar muitas estratégias de guerra espiritual, guerras que eu fui passando ao longo da vida. Lá eu vou contar minha história, que não parece, né? Mas eu já sofri demais. As pessoas às vezes me veem aqui quando eu vou dar palestras, eu falo, eu sou psicanalista, eu sou formada em teologia, eu sou pedagoga, eu sou formada em educação especial, tenho 3 faculdades, né, que eu conto psicanálise como a terceira, e eu tenho 6, 7 pós-graduações, e eu tenho neurociência, eu fui estudando a minha vida inteira. Aí a pessoa olha para mim e pensa, também filha de mamãe, filha de papai. Não, eu sou uma filha que veio de um lar totalmente disfuncional, de pais que se separaram. Minha mãe, quando eu nasci, só tinha 14 anos, sofreu demais, a gente sofreu demais, um lar totalmente bagunçado. Hoje meus pais eles são firmados na graça, mas não foi assim sempre. E aí meu pai casou de novo, minha mãe casou de novo, eu e os meus irmãos a gente teve muitos percalços aí nesse meio desse caminho. Então eu tive que pagar a minha faculdade, trabalhava de dia, estudava de noite, e era assim, ó, contando moeda por moeda, muitas vezes passava fome na faculdade, porque não tinha o que comer, não tinha como comprar um lanche. Muitas vezes eu descia de um ônibus, não tinha dinheiro para pagar. Na época, né, não tinha carro nem nada, eu tinha que pegar 2 ônibus. A primeira faculdade que eu fiz foi lá em São Caetano, 2 cidades para frente da minha, 3 cidades para frente da minha, então eu tinha que pegar 3 ônibus. O que eu fazia? Eu pegava 2, não tinha condição para o terceiro, não tinha dinheiro. Eu ia a pé. Eu me lembro de ter sapato furado, de tomar chuva e de tantos percalços que eu passei para conseguir a minha primeira formação. E aí depois Deus foi, né, me aprimorando, fui passando em concurso, fui conseguindo fazer as pós-graduações, fui conseguindo fazer outros cursos, mas eu sofri demais. Sofri demais para estar aqui hoje. Esse ano eu vou fazer 50, meio século de vida. E quando eu vou dar as minhas palestras, eu louvo a Deus, porque a minha cabeça está boa, meu corpo está bom, eu penso que eu já cheguei num grau de maturidade muito legal, que eu consigo já falar e ajudar outras pessoas, porque muitas pessoas têm muito estudo, mas elas não conseguem transmitir o que elas têm, elas não conseguem transbordar na vida de outras pessoas. Então, quando eu vou fazer as minhas palestras, quando eu faço as minhas lives, a ideia é essa, transbordar tudo aquilo que eu lutei para ter na vida de outras pessoas. Estude, estude muito, mas, sobretudo, nunca perca a sua fé. Nunca se esqueça de que tudo que você tem hoje, tudo que você é hoje, é porque o Deus maravilhoso esteve com você. Deus maravilhoso, Jesus Cristo veio, ele fez tudo o que você precisava para ser feliz. Então, se inscreve lá, Geração Enraizada. Até a próxima. Tchau, tchau.